Olá pessoal, voltando aqui para a segunda parte e também a última parte do vídeo desse desenho, e vou falar brevemente da história dessa grande figura que foi Horácio de Matos. Horácio de Matos foi um líder da Chapada Diamantina, um grande líder, reconhecido pela sua coragem e influência. Horácio de Matos nasceu em 18 de março de 1882, na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, né? Numa família bastante influente da região, e desde jovem ele se aproximou das lideranças políticas locais e logo se tornou um dos nomes mais poderosos do sertão baiano. Ele se destacou no início do século XX como político e coronel, comandando um grande grupo de jagunços, até mesmo maior do que o governador da Bahia, e homens armados que eram ao mesmo tempo soldados e protetores de seus territórios. Por muito tempo, Horácio foi visto como uma autoridade dentro da Chapada Diamantina, com tanto poder que controlava várias cidades e influenciava diretamente decisões políticas e sociais. Então, naquela época, naquela região do interior da Bahia, foi assim que Horácio de Matos se tornou um dos maiores coronéis da Chapada. Em sua trajetória, mistura a liderança política, conflitos e batalhas. Foi muito conflito, muita batalha que ele se envolveu. Ele começou a sua carreira tomando parte em disputas locais, mas com o tempo passou a enfrentar rivais mais fortes, consolidando seu domínio. Em 1920, Horácio teve tanto poder que participou de um movimento para contestar o governador da Bahia e chegou a conquistar a cidade de Lençóis, sem uma resistência armada, negociando com líderes federais um acordo conhecido como o Convívio de Lençóis. Esse acordo reconhecia sua influência e dava poder político formal a ele e a aliados na região. E além disso, Horácio de Matos se tornou uma figura importante em conflitos maiores, como durante a passagem da coluna Prestes pelo Brasil, um grande grupo de militares que percorreu o país promovendo protestos contra o governo federal. Horácio de Matos organizou um batalhão patrônico para enfrentar esse movimento, tornando-se uma peça-chave na oposição à coluna quando ela entrou na Bahia. E apesar do prestígio e da influência, a trajetória dele terminou de forma trágica em 1930, com as mudanças políticas no Brasil e a queda do sistema político do chamado coronelismo. Horácio foi preso em Salvador, sem acusações claras, né? Depois de ter sua liberdade condicional concedida. Ele foi assassinado em 15 de maio de 1931, enquanto caminhava pela capital baiana, acompanhado da filha pequena, um episódio que marcou o fim de uma era e um grande legado no sertão baiano, e simbolizou o enfraquecimento do poder dos coronéis no Brasil. E hoje ele é lembrado como uma figura marcante da história do interior da Bahia, que combinou liderança política, poder militar e influência regional, deixando um legado complexo e profundo na memória da Chapada Diamantina. E complementando, ele só se tornou
esse grande líder político e de grande liderança militar por conta do coronel que eu havia desenhado, que foi o Coronel Militão Rodrigues Dias Coelho, que apadrinhou ele de tenente-coronel das Forças Armadas. Então, essa é a história, essa é um pouco da história sobre Horácio de Marcos. Agora eu vou falar um pouco do processo desse desenho. Esse desenho aqui, como eu havia dito, ele está sendo feito com carvão e grafite, 90%, 95% está sendo feito com carvão e o restante com grafite. Estou fazendo ele em um tamanho A2. Tamanho A2 as medidas são 59 por 42, é um tamanho bem grande. Estou utilizando pincéis de maquiagem, 3 tipos de pincéis, esse pequeno, vocês estão vendo, um médio e um maior para esfumaçar. Estou utilizando apenas um lápis carvão e mais um grafite, mais um lápis de grafite. Esse desenho estou fazendo sob encomenda para um museu. O museu fica localizado no interior da Bahia, o maior museu da Chapada Diamantina. Então, esse desenho vai para um lugar bastante especial. Inclusive eu trabalho nesse museu, sou guia desse museu, e quando esse desenho estiver lá, eu vou contar um pouco dessa história sobre Horácio através desse desenho que estou fazendo. Então, aqui eu já fiz boa parte do desenho. Já fiz boa parte do desenho aqui. Aqui eu estou fazendo já a parte da direita, sempre lembrando que sempre eu começo da esquerda para a direita e de cima para baixo, porque fica melhor, até porque quando você já passa a mão ali em uma área que você já preencheu, tem bastante chance de manchar o desenho, também de sujar a mão, e também porque eu estou utilizando o carvão, é muito fácil sujar a mão e borrar também. Então fique com o processo desse desenho e até já. Ах, гостиница моя, ах, гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц занавескою, хоть на час тебе жених, ты невестою. Занавесишься ресниц занавескою, я на час тебе жених, ты невестою. Бабье лето, так и быть, не обидится, всех скорее позабыть, с кем не видимся. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Наплывает Ах, гостиница моя, ах, гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц занавескою, хоть на час тебе жених, ты невестою. Занавесишься ресниц занавескою,
Я на час тебе жених, ты невестою. Бабье лето, так и быть, не обидится. Всех скорее позабыть, с кем не видимся. Заиграла в жилах кровь коня троянского. Переводим мы любовь с итальянского. Заиграла в жилах кровь коня троянского. Переводим мы любовь с итальянского. Наплывает Aqui eu já estou finalizando essa parte da roupa dele, já finalizando já, apenas fazendo alguns retoques. E aqui já iniciei o fundo, também estou fazendo com um carvão. Esse fundo até que foi um pouquinho mais demorado do que eu achei que seria. O desenho por completo não achei ele muito demorado, até porque é uma foto, como é uma fotografia antiga, não contém tantos detalhes. E esse é o resultado final do desenho. Se você gostou, deixa o like, compartilha, comente o que você achou da história de Horácio de Matos, comenta aí se você conhecia a história de Horácio de Matos. E valeu, até o próximo vídeo. E aqui está o desenho já finalizado, já com assinatura e também já envernizado. Então é isso aí, comente o que vocês acharam, compartilha e deixa o like.